Certinho? Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a nossa secretária Cida, nossa contadora Marília, toda a população de Virgínia aqui presente. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa 18ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Virgínia. Ouviremos primeiramente a leitura da ata da sessão anterior pela secretária. Boa noite a todos. Aos 5 dias do mês de outubro de 2020, nessa cidade de Virgínia, no prédio da Câmara Municipal, realizou-se esta sessão ordinária sob a presidência do vereador Anderson Chagas Ribeiro. Não foram registradas ausências. Às 18 horas, o senhor presidente declarou que, sob a proteção de Deus, estava aberta a 17ª reunião ordinária e determinou a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada e assinada pelo presidente e secretário. Para dar início aos trabalhos, foi feita a leitura do expediente, que constou do seguinte: de Carlos Eduardo Costa Negreiros, ofício número 1149 de 2020, encaminhando respostas à indicação número 23 de 2020, de autoria do vereador Antônio José Ribeiro, e dos requerimentos números 48, 49, 50 e 51 de 2020, de autoria dos vereadores Luiz Alberto Ribeiro e Antônio José Ribeiro, respectivamente. Inexistindo matéria a ser tratada no segundo expediente, o senhor presidente deu início à ordem do dia, oportunidade em que anunciou a discussão do projeto de lei ordinária número 16, que dispõe sobre as denominações das ruas do loteamento Vale do Sol e contém outras providências. Pelo relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, vereador Marcílio Torres Porto, foi feita a leitura do parecer, no qual se manifestam pela sua aprovação, tal como foi elaborado. Colocados em discussão, não houve manifestações. Submetidos a votos, projeto e parecer foram aprovados por 6 votos a favor. Foram aprovados por unanimidade. Desculpa, gente. Por fim, o senhor presidente encaminhou o projeto ao executivo para fins de sanção e publicação. E não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente, vereador Anderson Chagas Ribeiro, deixou a palavra em aberto para o vereador que quisesse discursar. Não se manifestando nenhum dos presentes, declarou encerrada esta sessão e convocou a próxima para o dia 19 de outubro com o seguinte: primeiro expediente, leitura e aprovação da ata e de correspondências recebidas do Executivo e de diversos. Segundo expediente, apresentação de indicações, requerimentos e projetos. Ordem do dia, discussão do projeto de lei número 17 de 2020. Levantou-se a sessão. E para constar, foi lavada esta ata, que depois de ser lida e aprovada, será assinada pelo presidente e secretário. Sala das sessões, em 5 de outubro de 2020. A ata está em discussão. Está em votação. Aquele que for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. A ata foi aprovada. Para dar início aos trabalhos, será feita a leitura do primeiro expediente. Ofício número 1151 de 2020, do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, por meio deste, encaminha Vossa Excelência a seguinte lei. Lei Ordinária número 607 de 2020, que dispõe sobre a alteração da Lei número 585 de 2019 e contém as providências. E o ofício número 1152 de 2020, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar a Vossa Excelência a seguinte lei. Lei Ordinária número 608 de 2020, que é a lei que dispõe sobre as denominações das ruas do loteamento Vale do Sol e contém outras providências. Sendo o que tínhamos para o momento, desde já reiteramos expressões de apreço e consideração
Atenciosamente, Carlos Eduardo Costa Negreiros, Prefeito Municipal. Agradeço a presença da Polícia Militar. Muito obrigado. Uma boa noite. Em continuidade aos trabalhos, daremos início ao segundo expediente. Convido o vereador Luiz Alberto Ribeiro para fazer a apresentação do requerimento número 53/2020. 53/2020. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que essa subscreve, no exercício de seu mandato e com base no artigo 34 da Lei Orgânica do Município, vem requerer ao plenário desta Casa Legislativa que aprove a convocação da gestora municipal de saúde de Virgínia para comparecer na próxima reunião ordinária desta Casa, a fim de discorrer e prestar esclarecimentos sobre ações desenvolvidas pelo órgão municipal de saúde para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 em nossa cidade. Tal requisição é necessário face à escassez de informações e à falta de clareza em relação à atuação da administração municipal no tocante das ações de prevenção e combate à disseminação da doença em nosso município. Ações estas para as quais a Prefeitura recebeu recursos oriundos do governo federal e estadual. Segundo o disposto no artigo 34 da Lei Orgânica Municipal, a Câmara tem a prerrogativa de convocar os secretários municipais e dirigentes equivalentes para prestar informações, pessoalmente, acerca de assuntos de interesse público, sendo que não o comparecimento é considerado como desacato à Câmara. Sala de Sessões, em 19/10/2020, vereador Luiz Alberto Ribeiro. O requerimento está em discussão. Está em votação. Aquele que for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. Requerimento número 53 foi aprovado. Ainda no segundo expediente, será feita a leitura pela secretária da denúncia com pedido de cassação do mandato do então prefeito senhor Carlos Eduardo Costa Negreiros, a qual está sendo oferecida pelo cidadão senhor Álvaro José Carneiro Júnior. Comunico aos nobres vereadores que foi xerocada uma cópia na íntegra para todos, e os que quiserem acompanhar, sintam-se à vontade. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Virgínia, vereador Anderson Chagas Ribeiro. Álvaro José Carneiro Júnior, brasileiro, casado, funcionário público estadual, RG MG 4 126 704, SSP MG, CPF 805 029 546-04, título eleitoral número 0807 56 13 02 13, residente e domiciliado nesta cidade de Virgínia, Minas Gerais, a rua Prefeito José Ribeiro Chagas, 169, Centro, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência oferecer a presente denúncia com pedido de cassação do mandato em face do senhor Prefeito Municipal Carlos Eduardo Costa Negreiros, pela prática infrações político-administrativas, com fundamento no artigo 4º, incisos 7º e 10, inciso 7 e 10 do Decreto-Lei nº 201, de 1967, na Constituição Federal, na Constituição do Estado de Minas Gerais e na Lei Orgânica do Município de Virgínia, Minas Gerais, consoante razões de ordens fáticas e jurídico-políticas que passa a expor. Número 1. Da admissibilidade da presente denúncia. O artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 67, recepcionado pela Constituição Federal de 88,
nos termos da súmula número 496 do Supremo Tribunal Federal, estabelece que, entre aspas, abre aspas, o processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Inciso 1. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Número 2. Tem legitimidade para pleitear o impedimento, portanto, qualquer cidadão, independentemente do domicílio, poderá efetuar a denúncia em face do prefeito municipal perante a Câmara de Vereadores para análise e admissibilidade da acusação e posterior instauração do processo, como ensinam Caio Magalhães Baldini Figueira e José Nilo Castro, respectivamente. Abre aspas. O legislador optou por conferir ao indivíduo dotado de capacidade eleitoral ativa o poder de acusar o gestor da prática de infração político-administrativa, mas não delimitou no texto legal ao eleitor inscrito no município em que foi eleito o prefeito acusado e os vereadores que o processarão e julgarão. É o eleitor, não importa seja inscrito na zona eleitoral local, no município ou fora do município, ou mesmo de outro estado. A lei prevê. O eleitor, e não diz ser local. Apenas eleitor. Fecha aspas. Número 3. O denunciante é brasileiro nato, cidadão e eleitor e tem, portanto, pleno direito de oferecer a presente denúncia. A capacidade de oferecer denúncia por crime de responsabilidade é ampla e abrange todos os cidadãos, pois tutela a coisa pública e a moralidade administrativa, que é de interesse de todos. 4. No caso em tela, como se demonstrará, as aduções do denunciante estão lastreadas por elementos de provas e documentos públicos que comprovam os fatos alegados. Número 2. Dos fundamentos fáticos da denúncia. 2.1. Do dia... Do dia 27 de agosto ao dia 3 de setembro de 2017, aconteceu a 37ª Exposição Agropecuária de Virgínia, Minas Gerais, onde também foi comemorado o aniversário do município, que neste ano festejou seus 106 anos, conforme reportagem disponível em https jornalpanorama.blog.2017/09/2537 Exposição Agropecuária de Virgínia. Promove inúmeras atrações e agita a cidade. Essa festa foi custeada com recursos públicos e realizada pela Prefeitura Municipal de Virgínia e comissão organizadora. 7. Conforme cartaz abaixo, a festa contou com a entrada franca em todos os dias, sendo que o show de destaque é o da dupla Milionário e Marciano. 8. A Câmara Municipal de Virgínia autorizou que a cessão e exploração do espaço do Parque de Exposições José Bernardino Neto, durante a realização da 37ª Exposição, fosse da Casa de Caridade Santo Antônio, conforme Lei Municipal número 511 de 2017. 9. Para a realização dos shows, a Prefeitura Municipal de Virgínia realizou 2 processos de inexigibilidade de licitação, sendo o processo número 123 de 2017, inexigibilidade 004 de 2017, para a contratação da dupla Milionário e Marciano, Lendas, e o processo número 121 de 2017, inexigibilidade 003 de 2017, para a contratação das duplas Dimas e Danilo, processos estes encaminhados a esta Câmara Municipal através do ofício número 394 de 2018 do Gabinete do Executivo Municipal, protocolo número 49 de 2018.
10. A empresa contratada pelos processos de inexigibilidade foi a empresa Fama Produções Artísticas Limitada ME, CNPJ 06 242 357/0001-62, no valor de R$ 34.500, para o show da dupla Dimas e Danilo, e R$ 114.100 para a dupla Milionário e Marciano. 2.2. Do superfaturamento dos shows Lendas, Milionário e Marciano. Número 11. Conforme documentação encaminhada a esta Câmara Municipal, através do ofício número 394 de 2018, do Gabinete do Executivo Municipal, protocolo número 49 de 2018, é possível observar a prática imprópria através de procedimento licitatório oneroso aos cofres municipais através de contratação superfaturada. 12. Extrai-se do processo de inexigibilidade 004 de 2017, folhas 54A, a publicação da ratificação da inexigibilidade no valor de R$ 114.100 para a contratação da dupla Milionário e Marciano. Porém, em uma simples pesquisa no Google, é possível identificar contratações à época em valores bem inferiores. Aqui no caso tem ele cita uma prefeitura municipal de Rio das Pedras com a contratação de shows da dupla sertaneja Milionário e Marciano para a realização e comemoração da tradicional 16ª Festa do Peão de Congonhal, que foi no valor de R$ 60.000. Número 13. Conforme as publicações acima, Águas de Lindóia, São Paulo, R$ 60.000, Rio das Pedras, R$ 62.000 e Congonhal de Minas Gerais, R$ 60.000. Todas realizadas diretamente com a dupla Milionário e Marciano, são totalmente divergentes do contrato pela prefeitura, que além de contratar com outra empresa, o valor é 88% superior à média do preço de mercado, que conforme pesquisa é de R$ 60.666,66. Da fraude no processo licitatório. 2.3.1 da modalidade de inexigibilidade. 14. Quanto ao processo de inexigibilidade de artistas, a Lei 8.666 assim dispõe. Abre aspas. Artigo 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial, inciso 3, para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Fecha aspas. 15. As contratações de artistas para espetáculos e shows de diversas naturezas têm sido objeto recorrente de atos de improbidade administrativa, notadamente em razão de práticas específicas e reiteradas de, letra A, contratação de empresa ou pessoa física sem licitação na qualidade de intermediário do negócio sob a alegação de se tratar de empresário exclusivo do artista pretendido, e B, fixação de preço sem parâmetro algum. 16. É importante destacar que o processo de inexigibilidade deve ser instruído com a razão da escolha do artista e com a justificativa do preço do cachê, de modo a entender ao princípio da transparência e para que se evitem distorções. Artigo 26, incisos 2 e 3 da Lei nº 8.666, de 93. 17. Nesse sentido, o Tribunal de Contas já expediu recomendação à entidade pública no sentido de que é responsabilidade do administrador público a pesquisa de preços, abre aspas, quando contratar a realização de cursos, palestras, apresentações, shows, espetáculos ou eventos similares, demonstre, a título justificativa de preços,
que o fornecedor cobra igual ou similar preço de outros com quem contrata para eventos do mesmo porte, ou apresente as devidas justificativas, de forma a atender ao inciso 3 do parágrafo único do artigo 26 da Lei 8.666 de 93, Tribunal de Contas da União, Acórdão 819 de 2005, plenário AC 0819-2305P, relator Marcos Benquerer. 18. Esse entendimento foi expedido pela Advocacia Geral da União, AGU, na orientação normativa 17 de 2019. Abre aspas. É obrigatória a justificativa de preço na inexigibilidade de licitação, que deverá ser realizada mediante a comparação da proposta apresentada com preços praticados pela futura contratada junto a outros órgãos públicos ou pessoas privadas. Fecha aspas. 19. A contratação intermediada pelo empresário é possível, desde que seja comprovado se tratar do empresário exclusivo do artista, a dupla Milionário e Marciano. A dupla Milionário e Marciano possuía empresa própria e, mesmo assim, fora contratado empresário atravessador a ser contratado. Por empresário exclusivo, deve-se entender a figura do representante ou agente, ou seja, aquele que se obriga a autonomamente, de forma habitual e não eventual, promover, mediante retribuição, a realização de certos negócios, por conta do representado. 20. A figura do empresário eventual ou ad hoc tem surgido de maneira muito comum e ocorre quando uma empresa apresenta uma carta ou documento firmado pelo empresário exclusivo do artista, afirmando, por exemplo, que aquela empresa tem exclusividade para intermediar a contratação do artista para sua apresentação em uma determinada data e local. A contratação desta empresa não pode ser feita mediante processo de inexigibilidade de licitação, pois essa situação foi criada para este fim, ou seja, a exclusividade para uma única apresentação não é exclusividade para os fins da Lei de Licitações. 21. A administração pública, ao contratar artista através de empresário exclusivo, deve exigir o contrato de exclusividade artística. É através dele que a administração pública tomará conhecimento acerca da remuneração cobrada pelo empresário, se o mesmo é exclusivo do artista e se atua em seu âmbito territorial, bem como se o contrato é vigente. Abre aspas. Quando da contratação de artistas consagrados, enquadrados na hipótese de inexigibilidade prevista no inciso 3 do artigo 25 da Lei nº 8.666, de 93, por meio de intermediários ou representantes, deve ser apresentada cópia do contrato de exclusividade dos artistas com o empresário contratado, registrado em cartório. Deve ser ressaltado que o contrato de exclusividade difere da autorização, que confere exclusividade apenas para os dias correspondentes à apresentação dos artistas e que é restrita à localidade do evento. O contrato deve ser publicado no Diário Oficial da União no prazo de 5 dias, previsto no artigo 26 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, sob pena de glosa dos valores envolvidos. Os valores arrecadados com a cobrança de ingressos em shows e eventos ou com a venda de bens e serviços produzidos ou fornecidos em função dos projetos beneficiados com recursos dos convênios devem ser revertidos para a consecução do objeto conveniado ou recolhidos à conta do Tesouro Nacional. Adicionalmente, referidos valores devem integrar a prestação de contas. E do TCU, Acórdão 96-02 de 2008, plenário, processo 003.233/2007-3, relator Benjamin Zinler. Além disso, a exclusividade na contratação do artista não pode estar relacionada a conluio prévio entre a contratada e os representantes da administração. Tribunal de Justiça, SC, agravo de instrumento AI
251725 SC 2010-025-172-5. 22. Analisando então o processo de inexigibilidade 004 de 2017, verifica-se que, conforme notas fiscais que foram utilizadas como cotação de preço, que a dupla Milionário e Marciano possui empresa própria que gerenciava a carreira à época, a empresa Milionário e Marciano Produções Artísticas, Eireli, CNPJ 25 526 019/001-05. 2.3.2 da pesquisa de preço. 23. Além das ilegalidades apontadas, venho aqui apresentar a esta Casa Legislativa comprovação de fraudes nos processos de inexigibilidade 004 e 003 de 2017, na realização de pesquisa de preço. A. Processo 004-2017. Inciso 1. Na página 36 consta uma nota fiscal de número 9, Código de Verificação AP4R, B57R, no valor de R$ 128 mil. A nota está em anexo aí. Ainda que seja visível a alteração de valor, pois consta como valor da nota fiscal R$ 128 mil, conforme destaque acima. E, além disso, ao consultar o site do município de São Paulo, https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/público/verificação.aspx, verifica-se que a nota verdadeira é de R$ 73 mil, conforme nota fiscal abaixo. Inciso 2. Página 37 consta uma nota fiscal de número 0006, Código de Verificação CXTB XRSQ, no valor de R$ 125 mil. Ao consultar o site do município de São Paulo, https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/público/verificação.aspx, verifica-se que a nota verdadeira é de R$ 80 mil, conforme nota fiscal abaixo. Inciso 3. Página 38. Consta uma nota fiscal de número 0007, Código de Verificação AP4R-857R, no valor de R$ 130 mil. Devido à má qualidade da cópia, não foi possível autenticá-la no site da Prefeitura. Porém, em consulta ao site do Tribunal de Contas, verifica-se que a referida nota possui valor real de R$ 85 mil. B. Inexigibilidade 003 de 2017, dupla Dimas e Danilo. Inciso 1. Para justificar o preço da dupla Dimas e Danilo, for anexado ao processo contrato do município de Carmo de Cachoeira com a empresa E5 Promoções no valor de R$ 35 mil. Cópia do contrato aí. Porém, em consulta ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, consta que o show da dupla Dimas e Danilo custou somente R$ 25 mil. Inciso 2. Também foi anexado ao processo um contrato da Prefeitura de Itutinga, Minas Gerais, com a empresa Fama Produções, para o show do cantor Dimas Duarte, no valor de R$ 35 mil. Novamente foi fraudado o documento, pois em simples consulta, novamente ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o valor real foi de R$ 15 mil. 24. Fica evidenciado que a pesquisa de preços dos processos de inexigibilidade 003 de 2017 e 004 de 2017 foram fraudadas, gerando enorme prejuízo ao erário, pois o município de Virgínia, ao invés de pagar R$ 60 mil pelo show Lendas, valor pago pelo município de Águas de Lindóia, São Paulo,
acabou pagando R$ 114.100, o que gera um prejuízo ao erário de R$ 54.100, somente no show Lendas, além da diferença do show da dupla Dimas e Danilo, que ao invés de pagar R$ 15.000, como o município de Itutinga, Minas Gerais, acabou pagando R$ 34.500, gerando prejuízo ao erário de R$ 19.500, o que totaliza R$ 73.600 de prejuízo. 25. Porém, as fraudes na contratação do show Lendas e da dupla Dimas e Danilo não se restringiram somente ao processo licitatório. 2.3.3 da fraude na execução. 26. Além dos fatos narrados anteriormente, houve fraude também na execução do processo licitatório, pois as notas fiscais empenhadas e pagas foram fraudadas. Abaixo segue lista das notas fiscais e empenhos, como vocês podem ver aí nas páginas 17, 18 e parte da página 19. A letra A. Conforme documentos acima, foram pagos através dos empenhos 756 e 757 R$ 148.600, notas fiscais 452, 453, 455 e 456, e tem como ordenador de despesa o excelentíssimo prefeito municipal Carlos Eduardo Costa Negreiros. B. Só que as notas fiscais também foram fraudadas, pois ao invés do valor pago, elas foram emitidas com valor bem inferior a fim de se fraudar a receita e não quitar os impostos devidos. C. Para comprovar o ocorrido, envie abaixo as notas fiscais verdadeiras, as quais devem ser diligenciadas junto ao município de Lambari e conferir com as liquidações dos empenhos 756 de 2017 e 757 de 2017, presentes no arquivo desta casa. Nota fiscal 456, valor verdadeiro R$ 5.705. Nota fiscal 455, valor verdadeiro R$ 1.725. Nota fiscal 453, valor verdadeiro R$ 5.705. Nota fiscal 452, valor verdadeiro R$ 1.725. Aí seguindo, vocês vão ter essas notas fiscais com esses respectivos valores que eu falei. « 27. Conforme documentos acima, foram pagos através dos empenhos 756 e 757 R$ 148.600, notas fiscais 452, 453, 455 e 456, que na verdade somam R$ 14.860. Ou seja, o município de Virgínia pagou R$ 133.740 sem documento fiscal. 28. Assim, pelos fatos narrados, fica evidenciado que o chefe do Executivo, que ratificou os processos de inexigibilidade e como ordenador de despesas dos empenhos com notas fiscais fraudadas, cometeu as infrações político-administrativas previstas no artigo 4º, inciso 7 e 10 do Decreto-Lei nº 201, de 67, e artigo 76 da Lei Orgânica do Município de Virgínia. 3. Dos fundamentos jurídico-políticos da denúncia. 29. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a recepção pela Carta Magna, validade e vigência do Decreto-Lei nº 201, de 67. O verbete número 46 da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal determina, abre aspas, a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. Fecha aspas. 30. Assim como afirma Caio Figueira,
o Decreto-Lei número 201 de 67 foi recepcionado pela nova ordem constitucional, tanto os seus artigos 1º, 2º e 3º, que definem os crimes de responsabilidade do prefeito, quanto ao artigo 4º, o qual dispõe sobre as infrações político-administrativas que são, pela ortodoxia de nosso direito constitucional, crimes de responsabilidade. Não são infrações penais, mas ilícitos políticos, e pelo artigo 5º, que dispõe sobre o processo de cassação do mandato do prefeito. Numa palavra, não estão derrogados, como afirmam alguns publicistas, os artigos 4º e 5º do Decreto-Lei número 201 de 67. 31. Como preleciona o professor Bruno Galindo, a denúncia possibilitada pelo Decreto-Lei número 201 de 67 enseja ação de natureza mista, político-criminal, pois, conquanto o recebimento e processamento se dê por decisão política da Câmara Municipal, é necessária a demonstração objetiva das circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejem a responsabilização do gestor municipal. 32. De certo que, em virtude do princípio da especialidade, não se aplica ao caso da Lei nº 1079 de 1950, que trata do impeachment do presidente e de governadores. Por outro lado, os fatos apontados nesta denúncia são tão graves que igualmente também são casos de impedimento do mandato dos prefeitos e governadores. 3.1. Da prática de ato ilícito no exercício da competência de prefeito por fraude no processo licitatório e execução. 33. O artigo 4º, inciso 7 do Decreto-Lei nº 201 de 67, prevê que a infração político-administrativa do prefeito a prática de ato de sua competência de forma ilícita, contrária à lei, in verbis. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Inciso 7. Praticar, contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. 34. Infração política administrativa, assim, é a conduta eivada de dolo ou culpa de agente político que seja contrária à lei, fato em que se enquadra o prefeito. Como orienta o mestre Eli Lopes Meireles, é necessário apontar o caráter político e o caráter administrativo da conduta, a fim de que seja reconhecida a infração como um todo. Nas palavras de José Alfredo de Oliveira Baracho, a finalidade de tal disposição do referido decreto-lei é garantir que o gestor municipal respeite o princípio da legalidade estatuído no artigo 37 da Constituição Federal. A legalidade vincula a conduta do alcaide e garanta que ele siga estritamente o que determina ou possibilita a lei. É um traço do Estado moderno, que repele o patrimonialismo e pretende dar transparência, segurança jurídica e garantir a honestidade dos gestores. 35. O prefeito denunciado praticou, contra expressa disposição da lei e de forma dolosa, posto que de forma totalmente livre e consciente, ato de sua competência, pelo que incorreu em infração política administrativa, além de ter quebrado o decoro e a dignidade exigidas para o cargo. 36. Não é possível eximir o chefe do Executivo Municipal de ratificar processos licitatórios com vícios e fraudes tão grotescas, além de autorizar e ordenar despesa com documentos fraudados, o que gerou um enorme prejuízo ao erário do município de Virgínia, Minas Gerais. 37. É de conhecimento de Vossas Excelências que o chefe do Executivo Municipal já possuía relacionamento com a dupla Dimas e Danilo, pois a mesma forma gratuita
havia realizado a festa da posse no início do mandato. Para refrescar a memória dos nobres vereadores, encaminho publicação da dupla agradecendo ao prefeito em janeiro de 2017. 38. Os indícios são robustos no sentido de que o chefe do executivo, que é responsável por proteger o patrimônio público, não o fez e ainda colaborou com uma prática ilegal que se espera de um administrador público. 39. Assim, diante de todo o exposto, diante do vasto conhecimento jurídico e contábil do excelentíssimo prefeito Carlos Eduardo Costa Negreiros, que além de ser bacharel em Direito, é contador, o mesmo cometeu a infração político-administrativa prevista no artigo 4º, inciso 7, do Decreto-Lei número 201 de 67. 40. Destaco que após a votação e recepção da presente denúncia, será protocolado junto ao Ministério Público e Tribunal de Contas requerimento para apuração e ressarcimento ao erário municipal, além de possível omissão do Legislativo após conhecimento das práticas aqui citadas. Número 4. Do recebimento da denúncia pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 41. Cabe destacar que a matéria objeto desta denúncia foi apreciada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde foi recebida a denúncia por maioria. Ementa. Ação penal de competência originária, prefeito e diretor de cultura, realização de apresentação artística, não observância das formalidades pertinentes à dispensa de licitação ou de sua inexigibilidade. Denúncia, requisitos legais preenchidos, conduta em tese típica, dolo específico caracterizador do tipo descrito, justa causa demonstrada, recebimento, necessidade, ponto 01. Havendo o titular da ação penal descrito, com todos os seus circunlóquios, o fato criminoso que atribui aos denunciados e o dolo específico caracterizador do tipo, tendo indicado a classificação do crime e qualificado os imputados, não há falar-se em rejeição da denúncia, porque é apta ao fim ao que se destina, nos termos do artigo 41 do Código Penal, do CPP 02. Existindo prova da materialidade do crime e indícios razoáveis de sua autoria e do dolo caracterizador do tipo penal imputado, a justa causa a persecução penal, sendo necessário o recebimento da denúncia. Processo investigatório MP número 1.000.19.156.346-9/000 Comarca de Itaiandu. Requerente Ministério Público do Estado de Minas Gerais, PG Justiça. Requerido Carlos Eduardo Costa Negreiros, Prefeito Municipal de Virgínia, Minas Gerais, Maximiliano Augusto da Silva. 42. Para conhecimento dos nobres vereadores, destaco aqui. Voto. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da Procuradoria de Justiça especializada no combate aos crimes praticados por agentes políticos municipais, denunciou Carlos Eduardo Costa Negreiros, Prefeito Municipal de Virgínia, e Maximiliano Augusto da Silva, ex-diretor de Cultura do município de Virgínia, como incursos nas iras do artigo 89 da Lei 8.666 de 93, isso porque teriam eles, nos meses de junho e julho de 2017, contratado a empresa Fama Produções Artísticas Limitadas ME para apresentação de shows artísticos sem observar as formalidades legais atinentes à dispensa de licitação, causando prejuízo ao erário. Narra a denúncia que nos meses de junho e julho de 2017, Carlos Eduardo, na condição de Prefeito Municipal de Virgínia, mandato 2017-2020, em conluio com Maximiliano Augusto da Silva,
à época diretor de cultura do município dessa cidade, teriam contratado a empresa Fama Produções Artísticas Limitada ME no âmbito das inexigibilidades no 003-004 de 2017, com vistas à apresentação de shows artísticos, sem observar as formalidades legais atinentes às hipóteses, causando inconteste prejuízo ao erário, eis que, na inexigibilidade número 003 de 2017, a qual teve por objeto a apresentação da dupla Dimas e Danilo na 37ª Exposição Agropecuária de Virgínia, restou comprovado que a citada empresa contratada para intermediar a transação entre os referidos artistas e o município não era representante exclusiva desses últimos, o que implicou em violação ao disposto no artigo 25, inciso 3 da Lei 8.666 de 93. Ademais, também conta a inicial acusatória que o procedimento de inexigibilidade não foi instruído com qualquer documentação, comprovando que aqueles artistas contratados eram consagrados pela crítica especializada ou pela opinião pública, restando vulneradas, também neste quesito, as disposições expressas no artigo 25, inciso 3 da Lei 8.666 de 93. Tribunal de Justiça de Minas Gerais descreve mais a denúncia que também no tocante à inexigibilidade número 004 de 2017, que teve por objeto a apresentação no mesmo evento da dupla Milionário e Marciano, também foi contratada a mesma empresa para intermediar a transação entre esses artistas e o município, a qual também não é representante exclusiva desses cantores. Ademais, os denunciados deixaram de observar a necessidade de instrução do procedimento com a justificativa de preço, de modo a comprovar a compatibilidade do valor praticado com o mercado, além de serem falsas as notas fiscais constantes de folhas 812 e 816, juntadas no intuito de justificar valor da contratação, eis porque não amparavam o valor contratado. Conta também a inicial que os contratos celebrados com a dupla Milionário e Marciano pelos municípios de Campos Gerais, Carrancas e Caratinga, todos no ano de 2017, foram em valor bem inferior àquele pago pelo município de Virgínia, o que demonstra inequívoco prejuízo causado ao erário, além da proposta apresentada pela Fama Produções Artísticas Limitada ter sido datada de 30 de junho de 2017, ao passo que o decreto que nomeou a comissão organizadora do evento e solicitou a abertura do certame possui em data posterior, 13 de julho de 2017 e 24 de julho de 2017, respectivamente, o que demonstra que a empresa contratada tinha conhecimento prévio acerca da contratação mediante inexigibilidade, antes mesmo de ser deflagrado o procedimento. Por fim, relata a denúncia que as notas fiscais emitidas pela contratada, as quais ampararam os pagamentos realizados no âmbito dos dois procedimentos, eram falsas. No caso da inexigibilidade número 003 de 2017, o valor pago no importe de R$ 34.500 teve lastro em notas fiscais cujo valor real somava R$ 3.450, ao passo que na inexigibilidade número 004 de 2017, o valor total pago no importe de R$ 114.100 foi lastreado por notas fiscais cujo valor real era de R$ 11.410, o que só reforça o conluio havido entre os denunciados, com vistas à contratação irregular por eles perpetrada. Assim, Carlos Eduardo Costa Negreiros, na condição de prefeito municipal de Virgínia, mesmo ciente de que as formalidades atinentes à inexigibilidade restaram inobservadas, assinou autorização para a abertura do certame, bem como os termos de ratificação e dos contratos mencionados, além de haver autorizado os pagamentos das notas de empenho, mesmo sabendo que as notas fiscais que as lastreavam eram falsas,
enquanto Maximiliano Augusto da Silva, na condição de diretor de cultura do município de Virgínia, assinou as solicitações dos serviços artísticos, nas quais aponta os artistas a serem contratados, bem como a empresa que os representaria, tendo a ciência de que as formalidades legais não estavam sendo observadas, além de ter atestado a liquidação da despesa nas notas de empenho, sabendo que as notas fiscais que as lastreavam eram falsas. Os acusados, notificados via carta de ordem, apresentaram resposta à acusação, pugnando preliminarmente pela rejeição da denúncia por ausência de justa causa. Subsidiariamente, requerem suas absolvições sumária por atipicidade da conduta, por ausência do dolo caracterizador do tipo. Ouvida a Procuradoria de Justiça sobre os pedidos dos imputados, esta manifestou pelo recebimento da denúncia. É, no essencial, o relatório da admissibilidade da acusação pública. Após detida a análise do procedimento investigativo, vejo que a denúncia oferecida atende todos os requisitos elencados no artigo 41 do CPP, de sorte que o titular da ação penal qualificou os increpados, narrou detalhadamente as circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução do crime imputado aos denunciados, além de haver descrito o dolo específico caracterizador da conduta típica, em tese praticado pelos increpados. Não é só. A inicial acusatória descreve pormenorizadamente a conduta em tese ilícita perpetrada pelos denunciados, tendo atribuído a Carlos Eduardo, no exercício de seu mandato como prefeito de Virgínia, a conduta típica de haver, nos meses de junho e julho de 2017, mesmo ciente de que as formalidades atinentes à inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços artísticos restaram inobservadas, autorizado o pagamento de notas de empenho, sabendo serem elas falsas. Atribuiu ao imputado Maximiliano a conduta em tese típica de haver assinado as solicitações de serviços artísticos, tendo ciência de que as formalidades legais não estavam sendo observadas, além de haver atestado a liquidação da despesa de notas de empenho, sabendo que as notas fiscais que as lastreavam eram falsas. Ademais, o parquet também descreveu na denúncia o dolo específico caracterizador do tipo, causar dano ao erário. Vejamos. Na inexigibilidade de número 003, a qual teve como objeto a apresentação da dupla Dimas e Danilo, na 37ª Exposição Agropecuária de Virgínia, restou comprovado que a empresa contratada para intermediar a transação entre os referidos artistas e o município, Fama Produções Artísticas Limitada, não era representante exclusiva daqueles artistas, e simples exames do site oficial da dupla demonstra que a representante oficial deles é a empresa ED Júnior do Estudo Atmosfera, o que ratifica que a empresa Fama Produções Artísticas não detinha qualquer exclusividade na representação dos artistas. O procedimento de inexigibilidade não foi instruído com qualquer documentação que pudesse comprovar que aqueles artistas contratados eram consagrados pela crítica especializada ou pela opinião pública. No tocante à inexigibilidade 004, teve por objeto a apresentação da dupla Milionário e Marciano, no mesmo evento retromencionado, tendo sido contratada a mesma empresa para intermediar a transação entre os artistas, Fama Produções Artísticas Limitada. Referida empresa não era representante exclusiva daqueles artistas. Os denunciados deixaram de observar a formalidade prevista no inciso 3 do parágrafo único do artigo 26 da Lei nº 8.666 de 93, o qual prevê expressamente a necessidade de instrução do procedimento com a justificativa do preço,
de modo a comprovar a compatibilidade do valor praticado com o de mercado. E assim ocorre na medida em que as notas fiscais de folhas 812 e 816, juntadas no valor praticado com o de mercado. Desculpa, gente, a letra é muito pequenininha. E assim ocorre na medida em que as notas fiscais de folhas 812 e 816, juntadas no intuito de justificar o valor da contratação, eram falsas e, por tais razões, jamais poderiam amparar o valor contratado. Os contratos celebrados com a dupla Milionário e Marciano pelos municípios de Campos Gerais, Carrancas e Caratinga, todos no ano de 2017, demonstram que o valor pago pelo município de Virgínia, R$ 114.100, foi sobremodo superior aos pagos pelos citados municípios, entre R$ 70 e R$ 85 mil, o que demonstra inequívoco prejuízo causado ao erário. Em ambos os procedimentos de inexigibilidade, a proposta apresentada pela contratada, empresa Fama Produções Artísticas, está com data de 30 de julho de 2017, folhas 69 e 163, ao passo que o decreto que nomeou a comissão organizadora do evento e a solicitação de abertura do certame possuem data posterior, 13 de julho de 2017 e 24 de julho de 2017, respectivamente. O que demonstra que a empresa contratada tinha conhecimento prévio acerca da contratação mediante inexigibilidade, antes mesmo de ser deflagrado o procedimento. As notas fiscais emitidas pela contratada, as quais ampararam os pagamentos realizados no âmbito dos dois procedimentos, eram falsas. No caso das fiscais, cujo valor real somava R$ 3.450, ao passo que na inexigibilidade 004 de 2017, o valor total pago, no importe de R$ 114 mil, foi lastreado por notas fiscais cujo valor era de R$ 11.400, o que nos reforça o conluio havido entre os denunciados, com vistas à contratação irregular por eles perpetrada. Logo, repito, a denúncia preenche todos os requisitos legais previstos no artigo 41 do CPP. Lado outro, através dos documentos que instruem a denúncia, a prova da materialidade delitiva, bem como há indícios da autoria delitiva e do dolo específico caracterizador do tipo penal imputado aos acusados, não havendo, portanto, falar-se em ausência de justa causa para deflagrar a persecução penal. No outro vértice, não vislumbro qualquer das hipóteses de absolvição sumária dos acusados, porquanto está provada a existência do fato, este constitui, em tese, infração penal. Há indícios de serem os denunciados os autores do crime e não existe, até o presente momento, elementos para se concluir tenham os acusados agido amparados por quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de punibilidade. Portanto, não falar-se em absolvição sumária. Quanto às questões de mérito levantadas pelos denunciados, a tipicidade da conduta, ausência de dolo e inexistência de dano ao horário, não ensejam, tendo em vista que já foi dito sobre a prova coligida nos presentes autos, a extinção prematura do processo. Assim, penso que tais alegações sejam apuradas e debatidas durante a instrução probatória sobre o crivo do contraditório judicial, momento processual oportuno, para o exame aprofundado dos argumentos trazidos pelos denunciados. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência penal, processual, penal, agravo regimental no recurso especial, formação de quadrilha e crime de responsabilidade de prefeito, ausência de notificação para a apresentação de defesa preliminar, nulidade relativa, não demonstração do prejuízo, inépcia da denúncia, inocorrência, tese superada com a superveniência de sentença e acórdão condenatórios, ausência de prova para condenação,
impossibilidade, súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça, tese não suscitada. Ai, gente, esse aqui eu não consigo ler, não. Recurso especial. Olha, não consigo, muito difícil. Olha, é muito pequenininho. 43. Sendo que 3 desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais votaram pelo recebimento da denúncia, qual a justificativa para que os nobres vereadores não a aceitem? 4. Pedidos. Pelo exposto, requer a Vossa Excelência. Letra A. Que seja recebida, processada e julgada procedente a denúncia contra o prefeito municipal pela prática das infrações político-administrativas configuradas de ato ilícito no exercício da competência de prefeito e por quebra de decoro e da dignidade do cargo, nos termos do artigo 4º, incisos 7 e 10 do Decreto-Lei nº 201 de 1967, na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município de Virgínia, Minas Gerais. P. Proceda à leitura pública da presente denúncia na primeira sessão legislativa seguinte ao seu protocolo, exercendo o ato vinculado de submeter a denúncia à apreciação do plenário, uma vez que não possui o presidente da Câmara, no particular, a faculdade de submeter a denúncia à Câmara, mas é obrigado, qualquer que seja a denúncia, correta ou incorreta, sob o ponto de vista formal. Letra C. Notifique os denunciantes de todos os atos do processo, assegurando-lhes o direito de assistir e de participar de todas as diligências e audiências do processo, assegurando igual prerrogativa ao denunciado. Letra D. Notifique o denunciado com a remessa de cópia da denúncia e documentos comprobatórios para, querendo, apresentar defesa prévia na forma da lei. Letra E. Determine a juntada dos documentos anexados como elementos de comprovação da prática das infrações político-administrativas narradas na presente denúncia e que seja anexado à presente denúncia os documentos encaminhados pelo Executivo através do ofício 394/2018, protocolo 49/2018. Letra F. Para que se cumpra o princípio da transparência, solicito que todos os documentos protocolados, assim como o recebimento ou a negativa quanto à denúncia apresentada, sejam disponibilizadas no site oficial da Câmara Municipal de Virgínia, Minas Gerais, www.virginia.mg.leg.br. Letra G. Determine a produção de prova testemunhal mediante a oitiva das seguintes pessoas, as quais deverão ser intimadas para tal finalidade em conformidade com o que dispõe o artigo 5º do Decreto-Lei 201, sem prejuízo da produção de outras provas de qualquer natureza, visando a comprovação dos fatos apontados como ensejadores da cassação do mandato. Lucrécia Maia Ferreira, CPF 601.978.706-00, coproprietária da empresa Fama Produções, e Dimas Eugênio Duarte, cantor e empresário. Gilberto Henrique Costa de Jesus, presidente da Comissão de Licitação. Dolores Aparecida Campos, membro da Comissão de Licitação. Flávia Uchoas de Oliveira, membro da Comissão de Licitação. Letra H. Seja cassado o mandato do prefeito municipal, conforme artigo 4º, caput do Decreto-Lei nº 201 de 1967. São os termos em que respeitosamente pedem deferimento. Virgínia, Minas Gerais, 13 de outubro de 2020. Essa denúncia foi assinada pelo senhor Álvaro José Carneiro Júnior. Aqui constam dos anexos, o rol de documentos anexos são: documento 1, publicação Águas de Lindóia; documento 2, publicação Rio das Pedras; documento 3,
Nota fiscal 09, verdadeira, Milionário Marciano. Documento 4. Nota fiscal 06, verdadeira, Milionário Marciano. Documento 05. Cotação Caratinga, Milionário Marciano. Documento 06. Cotação verdadeira, Carmo da Cachoeira, dupla Dimas e Danilo. Documento 07. Cotação verdadeira, Inexigibilidade Itutinga, Dimas e Danilo. Documento 08. Empenho 757, fonte TCE. Documento 08. Empenho 756, fonte TCE. Documento 10. Notas fiscais, Fama Produções, fonte TCE. Todos esses documentos estão anexados à denúncia. Após a leitura da denúncia oferecida, eu suspendo esta reunião ordinária por 15 minutos para análise da matéria por parte dos vereadores. A gente retorna às 19h30. Decorrido o prazo estabelecido, eu declaro reaberta essa 18ª reunião ordinária e comunico que, após análise por parte de todos os vereadores, coloco o recebimento da denúncia do senhor Álvaro em discussão. Qualquer vereador que queira a palavra está com a palavra. Vereador Antônio José. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, secretária Cida, contadora Marília, população virginense presente nesta reunião ordinária. Nestes quase 16 anos de mandato, é a primeira vez que passo por essa situação. Queria muito não ter que passar, sendo assim, vendo a aplicação dos recursos públicos chegando de fato para servir a toda a comunidade, seja ela na zona urbana como na zona rural. Seja esse dinheiro bem aplicado nas áreas da saúde, educação, esportes, transporte, cultura e lazer, sendo este último fato desta denúncia. Não será a primeira, tampouco a última. E digo mais, tantas outras deveriam ter sido feitas. Fica aqui minhas sinceras desculpas e sei que não fui vereador sozinho. Tampouco outros vereadores deveriam ter feito também outras denúncias. Sobre a denúncia que deu entrada nesta casa, estou ciente que ela é de fato crime contra a administração pública e se encontra em julgado, fato este que se encontra na Constituição Federal no artigo 55, abre aspas, perderá o mandato, parágrafo 6º, o que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Dentro da administração pública, todos os trâmites para licitação e inexigibilidade é do conhecimento das pessoas que estão nos cargos ocupados na licitação da prefeitura e que de boa fé também teriam que ter um bom convívio com os secretários que assinam os empenhos de pagamento. Daí me ponho no lugar do secretário de Cultura e Turismo, que foi pego de surpresa sendo citado neste processo. Peço que todos os presentes reflitam um minuto. O quanto esse cidadão virginense, que eu, Tônio Correinha, conheço de longa data, assim como sua família e família de sua esposa, com a notícia de que foi citado, se condenado, terá que devolver dinheiro aos cofres públicos, sem ter de onde tirar. E tendo que se endividar por ato que não foi sua culpa. Não é de hoje que os bons pagam pelos pecadores. E hoje não estou aqui para acusar ou se vingar de ninguém, neste caso o prefeito. E sim corrigir uma covardia que todos aqueles que hoje ocupam cargo público dentro da prefeitura estão dispostos. Sendo assim, o meu voto é sim. Ainda não é a votação que depois eu vou perguntar, tá certo? Mais algum vereador? Com a palavra, Maurício Varela.
Um minutinho, eu vou pedir à secretária Cida que depois anote. Ah, você vai anotar, tá bom? Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, Cida, Marília e a toda a população presente, boa noite. Eu queria parabenizar o meu amigo Antônio José, foi muito bem falado sobre o Max, uma pessoa idônea que merece nosso respeito na nossa comunidade. Nessa minha legislatura, sempre questionei, cobrei, convidei cidadão para que participassem e reivindicassem seus direitos como cidadão aqui nesta casa. Tivemos o prazer de receber a comunidade do Mugiano, que lutaram por sua ponte, que era necessária, sua construção. E isso com muito custo e com a ajuda do executivo da cidade de Delfim Moreira, a ponte foi construída. Outra oportunidade, tivemos a presença das pessoas portadoras de necessidades especiais, onde o Antônio foi o responsável por isso, mais uma vez, parabenizo por isso, onde não tivemos tanto êxito. E uma outra oportunidade foi quando os secretários concursados vieram e reivindicaram melhores salários, mas não compete a esta casa tal solução, mas sim apoiar o executivo para melhorar toda a grade de funcionário. No mais, hoje essa casa está cheia, mas não por lutarem por seus direitos, mas sim para apoiar seu candidato do lado A ou do lado B, ou até pressionar algum vereador. Lamentável. Não é o meu caso. Na minha vida, procuro ouvir os lados para depois dar a minha opinião, tentando ser justo. Isso não agrada a todos, mas é o meu modo. E dá certo na minha vida, no meu negócio e quando fui presidente da APAI desta cidade. Então vamos aos fatos. A denúncia está muito bem fundamentada, muito detalhada e contém documentos que supostamente comprovam os fatos alegados. Não se trata de fatos aleatórios, mas sim de irregularidades que já foram apuradas pelo Ministério Público e denunciadas pela Procuradoria-Geral da Justiça perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A denúncia do Ministério Público já foi recebida pelo Tribunal de Justiça, o que indica que há indícios fortes de que houve a prática de crime por parte do prefeito municipal. A votação que ocorrerá hoje não diz respeito à cassação do mandato do prefeito e nem acarretará seu afastamento imediato do cargo. É apenas uma votação para a abertura de um processo de apuração, que poderá ou não levar à cassação do mandato. Assim, aprovar o recebimento da denúncia significa apenas que a Câmara vai apurar os fatos que foram denunciados, para depois decidir se eles se constituem ou não como infração político-administrativa. Caso seja aprovado a abertura do processo, o prefeito terá toda a oportunidade para se defender da denúncia e provar que é inocente, se for o caso. Mas, pela gravidade da denúncia, a Câmara não pode se omitir, pois a nossa função de vereadores exige que nós sejamos responsáveis e zelosos para com o patrimônio público. E tenhamos respeito com a população que nos elegeu. Se há uma suspeita forte de desvio de dinheiro público, nós precisamos apurar. Sobre os fatos denunciados, as irregularidades denunciadas são relacionadas à contratação de artistas para a Exposição Agropecuária de Virgínia no ano de 2017, especificamente os shows das duplas Milionário e Marciano e Dimas e Danilo. Numa leitura rápida da denúncia, podemos verificar que a denúncia está apontada pelo menos 3 irregularidades relacionadas com esse fato. Primeiro, preço superfaturado. A prefeitura pagou R$ 114.100 pelo show da dupla Milionários e Marciano, quando, na época, outros municípios pagaram de 60 a 62 mil, conforme a amostra de preços que foram apresentadas pela denúncia. Pelo show da dupla Dimas e Danilo, a prefeitura pagou R$ 34.500, quando o preço de mercado era de R$ 15 mil. Segundo, a segunda irregularidade foi a inexigibilidade de licitação,
ou seja, a contratação direta dos artistas através de uma empresa escolhida pela Prefeitura, que foi a empresa Fama Produções Artísticas, da cidade de Lambari, de propriedade do senhor José Antônio Rodrigues, de acordo com a lei de licitações. Esse tipo de contratação sem licitação só pode ser feito se for diretamente com o artista ou com o seu empresário exclusivo. A dupla Milionário de Marciano tinha uma empresa constituída exclusivamente para cuidar da contratação de seus shows, que costumava firmar os contratos com várias outras prefeituras. Mas em Virgínia, a contratação foi feita por outra empresa intermediária de produções artísticas, sem justificativa de sua escolha nem dos preços. A terceira irregularidade apontada foi a verificação de fraudes nos processos de inexigibilidade de licitação para a contratação desses artistas. Para tentar justificar os preços superfaturados, a Prefeitura inseriu nesses processos cópias de notas fiscais adulteradas relativas a shows dos mesmos artistas para outros municípios. A adulteração das notas da dupla Milionário e Marciano foi comprovada mediante conferência das notas no site da Prefeitura de São Paulo, onde fica a sede da empresa da dupla, e dos valores dos empenhos registrados no Tribunal de Contas de Minas Gerais. Nessa conferência, verificou-se que o valor dos documentos que consta no processo de contratação é diferente e maior do que o real. A denúncia também aponta que houve fraude nas notas que foram emitidas pela empresa contratada, Fama Produções, supostamente com a intenção de sonegar impostos, apesar de o valor do contrato ser de R$ 148.600, a empresa emitiu 4 notas com valor global de apenas R$ 14.800, ou seja, 10% do valor contratado. E a Prefeitura as pagou mesmo com essa divergência de valores, mesmo sem um documento fiscal idôneo. Estes fatos são muito graves e precisam, no mínimo, serem apurados, pois envolve a suspeita de um desvio de dinheiro público, de forma escancarada e sem o menor pudor. O mínimo que nós podemos fazer em respeito ao povo de Virgínia é abrir um processo na Câmara para apurar esta denúncia e responder de forma segura a algumas perguntas. Houve faturamento dos shows? Houve favorecimento ao empresário? Houve desvio do dinheiro público? Houve fraude contábil e tributária? Houve fraude de documentos públicos a fim de forjar um processo de inexigibilidade de licitação? Eu acredito que o esclarecimento destas perguntas interessa ao próprio prefeito, se ele for inocente dessas acusações. Se a Câmara eventualmente rejeitar a abertura deste processo, será visto pelo povo como uma confirmação de culpa do prefeito e será visto como uma conivência dos vereadores que votarem contra o recebimento da denúncia. Estes vereadores serão vistos como inimigo do povo e como políticos que não estariam querendo acobertar as infrações e os crimes que se acusa o prefeito. Estamos aqui para defender o povo e não a casa do Executivo. Obrigado, senhor presidente. Palavra, vereador Luiz Alberto. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, uma boa noite. A denúncia foi elaborada de acordo com os requisitos do Decreto-Lei 201 de 67 e não contém nenhuma falha formal ou legal que impeça o presidente a levá-la em deliberação ao plenário. Todos os fatos alegados da denúncia estão acompanhados de documentos fornecidos pelo denunciante, a fim de comprovar as irregularidades. Os fatos objetos da denúncia já foram objetos de uma denúncia criminal, que foi apresentada ao Ministério Público do Tribunal de Justiça do Estado pela prática de crime previsto no artigo 89 da Lei 8.666/93, dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei ou deixar de observar
as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade. Essa denúncia criminal já foi aceita pelo TJMG e o processo já está correndo na Justiça e pode condenar o prefeito a uma pena de detenção de 3 a 5 anos. O fato de o Tribunal de Justiça ter aceito essa denúncia é um indicativo muito forte de sua veracidade e gravidade. Porém, o processo criminal que corre na Justiça é independente e não se confunde com a denúncia que foi apresentada à Câmara. Cada instância tem a sua finalidade e uma não dispensa a outra. Ou seja, o fato de estar correndo uma ação criminal na Justiça não impede a Câmara de abrir um processo político-administrativo e condenar o prefeito e perda de mandato que gera a inelegibilidade. Aqui na Câmara, o denunciante está acusando o prefeito de ter cometido infração político-administrativo, que não é exatamente um crime, mas uma conduta que vai contra os deveres de honestidade e comportamento que se exige do prefeito. A denúncia aponta o enquadramento das irregularidades em 2 tipos de infrações previstas no artigo 4º do Decreto-Lei 201/67, inciso 7, praticar contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir na sua prática. Inciso 5, conceder de modo incompatível com a dignidade o decoro do cargo. A aprovação do recebimento da denúncia é importante para permitir a apuração das irregularidades denunciadas, porque os fatos são graves e, se forem comprovados, representa uma forma de desvio de dinheiro público. Mas a votação favorável desse primeiro momento não acarreta a cassação do mandato e nem o afastamento imediato do prefeito. Se a Câmara aprovar o recebimento da denúncia, acarretará apenas a abertura de um processo, na qual terá que ser respeitado o direito da defesa do prefeito, e somente no final deste processo é que será votado pelo plenário a cassação ou não do mandato do prefeito. Aliás, diante da gravidade da denúncia, a abertura do processo é uma oportunidade para que o prefeito se defenda e comprove a sua inocência, se for o caso. É a função da Câmara, e não apenas da Justiça, apurar a lisura dos atos dos gestores públicos municipais e puni-los, caso se comprove ter havido fatos irregulares. Por isso, aprovar o recebimento da denúncia não é um ato meramente político, é uma obrigação moral dos vereadores para a população de Virgínia. Os vereadores que se recusarem a abrir esse processo de apuração certamente serão punidos pelos eleitores nas urnas. A denúncia apontada que somente nesses 2 shows teria havido um prejuízo financeiro para o município de R$ 73.600, o que não é pouca coisa. Mas o prejuízo ético e moral é muito maior. Se for confirmado que houve superfaturamento e ilegalidade de fraude nas contratações, isso seria um desvio de dinheiro público, algo inaceitável, pois o dinheiro é do povo que está se tratando. Essa votação sobre o recebimento da denúncia representa apenas a autorização de abertura de processo de cassação do mandato e não significa a imputação de culpa do prefeito, mas apenas o entendimento que a denúncia possui um mínimo de plausibilidade para ser apurado, mediante os atos posteriores de produção e análise de provas, com garantia do amplo direito de defesa e contraditório do prefeito. Com esses argumentos, já me declaro a favor do recebimento da denúncia de cassação do mandato do prefeito. Antes de colocar essa votação, colocar em votação, gostaria de saber, senhor presidente, como vai ser a votação, se vai ser simbólica ou nominal, e o quórum para a votação. Vai ser chamado cada vereador e a resposta sim ou não. E o quórum da votação? Maioria sim. Maioria sim. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Sim.
Mais alguém? Secretário? Então eu vou falar por nome. De acordo com o artigo 5º, inciso 2º do Decreto de Lei 201 de 1967, eu coloco em votação a denúncia oferecida pelo senhor Álvaro José Carneiro Júnior com o pedido de cassação do mandato do então prefeito, senhor Carlos Eduardo Costa Negreiros. O recebimento, de acordo com o inciso, a denúncia oferecida pelo recebimento, né? É isso? Então, o vereador que for contra o recebimento da denúncia oferecida pelo senhor Álvaro José Carneiro Júnior, diga não. O vereador que for a favor do recebimento da denúncia oferecida pelo senhor Álvaro José Carneiro Júnior, que diga sim. Então eu começo com o vereador Antônio Carlos de Almeida. Sim ou não? Certo, Cida? Vereador Antônio José Ribeiro. Ok? Vereador Devair Dimas Marins. Sim ou não? Não, eu vou pedir, não pode haver manifestação, vou pedir a ordem. Eu tenho que pedir a ordem ou tenho que cancelar a votação. Eu peço... Por favor, ok? Vereador Joaquim Moreira Neto, sim ou não? Sim, Cida. Certo, Cida? Vereador José Carlos da Silva. Vereador José Carlos da Silva, sim ou não? Não. Vereador Luiz Alberto Ribeiro, sim ou não? Marcílio Torres Porto, sim ou não? Maurício Varela Mendes, sim ou não? Cida? Isso? Eu voto não ao recebimento. Processada a votação, eu comunico a esta Casa Legislativa que a maioria dos seus membros votou não. Diante do exposto, eu determino que seja arquivada. Nada mais havendo que tratar, declaro encerrada essa 10ª reunião do ano legislativo e convoco a próxima para o dia 9.